Olá galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente responder algumas questões do material dado com vocês, tá bom? Solicito que vocês peguem a página número 18 do material didático de vocês e abram na questão número 20, tá bom? Pessoal, nessa questão número 20, anteriormente a ela, temos uma imagem, né, bastante interessante para se fazer uma análise, né, de forma geral, sobre o que vem acontecendo no mundo, né, principalmente aqui no Brasil, sobre o desmatamento, né? E é bastante interessante essa questão e uma temática muito ampla, né? Já foi contextualização ampla no início do ano, né? Com desmatamento, no finalzinho do ano, na floresta amazônica, as queimadas e etc. Então, infelizmente isso acontece corriqueiramente, né? Infelizmente, o homem por poder, por dinheiro, por questões capitalistas, acaba desmatando, né, para que possa deter de poder aquisitivo, infelizmente. Mas, partindo para a nossa questão, ele pede da seguinte forma: de acordo com a leitura do texto, pode afirmar-se que Deus tem castigado o homem com muita seca e desmatamento ambiental. Lembrando que a imagem permeia sobre o desmatamento ambiental. E o próprio homem, né, diz, ai, que calor, meu Deus, né? Então, permeia sobre essa característica, né? Então, não tem nada a ver com Deus castigar, né? Coisa, né? Não tem nada a ver. B. O homem tem desmatado a floresta sem ter consciência das consequências. Infelizmente, é a pura realidade. Como eu disse no começo do vídeo, o homem acaba desmatando, né? Sem ter consciência do que pode ter as consequências. Outro assunto permeável constantemente que nós vimos é o aquecimento global, que infelizmente está aí, né? Várias transformações climáticas no mundo, né? Daqui a pouco, constantemente, nós vemos algumas notificações nos jornais, etc., sobre algum terremoto, sobre trovões, raios, etc. Então, influencia bastante esse efeito estufa que está acontecendo na Terra, infelizmente. Então, essas perspectivas precisam ser analisadas. Então, o homem sai desmatando por poder aquisitivo, por dinheiro, sem se preocupar com o próximo, e aí acaba não tendo consciências nas consequências adjuntas em que esse desmatamento vai lhe causar. Essa é a alternativa correta para a questão número 20. Só embasando a C, o desmatamento florestal é necessário. Desmatar é necessário, fora de cogitação. O homem não entende o motivo de tanto calor. Não entende, ele entende o motivo de tanto calor. Ele acaba desmatando e não plantando, desmatando e não plantando, desmatando e não plantando. Então ele entende, só que ele pensa só em poderes aquisitivos, infelizmente. Deus se mostra injusto. Deus injusto, fora de cogitação. Essa é a alternativa. Desta forma, temos a letra B como objetivo e a alternativa correta para a nossa nuance. Pessoal, para responder a questão 21 e 22, precisamos analisar esses textos aí, Erradicação da pobreza, fome zero, parará, parará, parará. Vou deixar que vocês analisem aí e vamos propriamente para as questões. Questão 21. A partir da leitura do texto apresentado, assinala a alternativa correta. Em erradicação da pobreza, a palavra sem destaque pode ser substituída por redução, sem que haja alteração no sentido. Pessoal, uma coisa bem interessante. Você pode substituir por redução, certo? Só que aí ele diz que não vai haver mudança de sentido, de hipótese alguma. Haverá alguma mudança de sentido permeável sobre essas características, Então, por isso, a alternativa não condiz com a alternativa verdadeira, tá bom? B. A imagem que acompanha o texto indicado pelo número 17 apresenta os líderes dos 4 importantes países do mundo. Tem algum contexto que direciona essa característica? Não. Mesmo que você não conheça e vá pesquisar o que seria essa imagem aí, o que é que ela quer dizer propriamente dito, ela não tem essa nuance de caracterizar, C. Em energia acessível e limpa, emprego digno, instituições fortes, os termos destacados são adjetivos. A energia acessível e limpa, está caracterizando a energia? Tá, professor. É um adjetivo? É. Algo acessível, eu estou caracterizando ele. Algo limpo, eu estou caracterizando ele.
Algo digno, eu estou caracterizando ele. Algo forte, eu estou caracterizando ele. Então, essas características são adjetivas, o que torna a alternativa de cunho verdadeiro, né? Letra D. As imagens aparecem na cor branca com o objetivo de estimular a paz. Note que cada quadradinho, né, tem um sentido diferente. Então não é somente caracterizar a paz, né? No texto, no texto a predomínio da linguagem não verbal. Tem a linguagem verbal, que é a utilização de textos oriundo de verbos, e a linguagem não verbal. Então não há um predomínio somente da linguagem não verbal. Na verdade, há uma conjuntura dos dois. Se a gente fosse analisar fio mesmo, teríamos mais linguagem verbal do que não verbal, né? Questão 22. A expressão desenvolvimento sustentável é muito usada para se referir à prevenção da natureza, visando a uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo significa, respectivamente, a extinção do consumo para garantir a conservação dos elementos naturais, a extinção do consumo. Se eu parar de consumir, eu tenho que parar, o ser humano tem que parar. Não, pessoal, não é bem assim, né? Nós temos que preservá-la, né? Nada de cortar, até porque nós precisamos da matéria-prima, nós precisamos dos aspectos da natureza. B. A utilização dos recursos naturais de modo consciente, a fim de garanti-los para gerações futuras sem comprometer a economia. Exatamente, é nessa perspectiva. Nós temos, sim, que consumir de forma consciente, para que assim eu pense no meu próximo. Porque quando a pessoa desmata e não planta, quando a pessoa vai lá e desmata totalmente a floresta, ela está desmatando não somente a floresta, mas as futuras gerações, mais o próximo. Você imagine se esta geração que aqui está na Terra começa a desmatar tudo. Nós não teremos gerações futuras, porque ela lá irá acabar, né? Sem os aspectos da natureza, sem realização da fotossíntese, sem a água pura para que a gente possa beber, infelizmente nós não teremos vida saudável dentro do planeta Terra, ser humano, né? Então, infelizmente, é o que ocasiona isso, verdade? Então, C. A expansão das áreas naturais sobre as áreas de ocupação humana pode reconstruir a expansão das áreas naturais, ou seja, tudo que está construído pelo lado humano deve ser extinto para ser natural. Não, né? Isso não tornaria a questão salutável, isso não tornaria a questão perante os aspectos, né? D. A criação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza sem se preocupar com a economia. Até a natureza está correta, agora sem se preocupar com a economia não. Porque nós já temos uma grande disparidade dos aspectos sociais existentes na nossa sociedade. Você imagine se a gente não se preocupa com a economia, não se preocupa com o próximo, não se preocupa com aquelas pessoas que infelizmente não têm acesso constantemente às adequações de vida. Então, eu preciso mesclar essa unidade, né? Preciso fazer essa mesclagem. E aí, a valorização dos recursos naturais e a diminuição do consumo e da produção. A valorização dos recursos naturais, beleza. E a diminuição do consumo e da produção, consequentemente, se eu diminuir a produção, várias pessoas irão perder seus empregos. Não é verdade? Pessoal, essa questão número 23 aí, analise esses textos e faça depois o que se pede. Essa questãozinha aí da questão 23 da página 19, vocês que irão fazer, tá bom? O professor pede para que vocês façam essa questão 23 porque é de cunho individual, certo? Então, se eu ajudar vocês aqui agora a responder, possa ser que eu tenha resposta única e vocês acabem não fazendo por si, tá? Então, por gentileza, questão 23 fica para vocês responderem da forma como acharem necessário. Lembrando que estou online na plataforma para saná-las todas as dúvidas possíveis para que a gente possa, né, ter esse acompanhamento contínuo com as nossas criancinhas. Pessoal, questão 24 é referente ao texto anterior, longa história curta. Eu só vou ler um pedacinho, os 2 últimos parágrafos desse texto, para que o vídeo não fique muito longo, e eu peço que vocês leiam aí, para que vocês se conscientizem na resposta posterior, tá bom? Os 2 últimos parágrafos. Mas, quando a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada chegaram à carroça branca e nova, viram que o burro preto e velho, mal amarrado ao poste fino e comprido com a gorda grossa e curta, havia escapulido. Então correram todos, o fedido e feio, feirante atrás das cheirosas, e belas frutas através da pálida e magra,
velha e decorada e bonita filha, atrás da nova e branca carroça, atrás do velho e preto burro até chegarem à larga e clara porta da casa da escura e estreita estrada para acabar esta longa história curta. Bem interessante esse texto de Pamplona, certo? Bem interessante. Contos de enrolar. Muito legal, tá bom? Espero que vocês leiam e entendam. Se não entenderem, lembrando que eu estou na plataforma para sanar todas as dúvidas ou via redes sociais. Aí vem, o objetivo do texto é argumentar uma defesa da velha, informar que a velha magra e pálida tem uma filha bonita e corada, mostrar que a velha magra e pálida e a filha bonita e corada agiram corretamente, narrar o que aconteceu com a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada na feira, explicar como a velha magra e pálida e sua filha bonita fugiram do feirante feio e fedido. Então, ó, pessoal, vocês permeiam que a característica do texto, ele é um texto narrativo, né? Nessa nuance, eu tenho argumentar, não. Informar, não. Explicar, não. Mostrar, não. Qual é a alternativa que corresponde a um texto narrativo? A letra D, narrar os fatos. Note que ele narra de forma bem descritiva, né? Mas o cunho do texto é um cunho narrativo. Ok, pessoal? Tranquilo? Pessoal, respondam a questão 23, certo? E, consequentemente, vocês respondem as páginas 20 e 21, certo? Bem bonitinho, tá bom? 20 e 21 vocês respondem, tá? Lembrando, pessoal, que quinta-feira, no último horário, nós temos aula online via Google Meet, tá certo? Forte abraço a todos, o professor tá com muita saudade de vocês, até mais.